Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio Quinalha, eu sou nutricionista clínico e esportivo aqui em Campinas. É um prazer imenso participar do segundo simpósio do consultório nutricional de excelência da doutora Vanessa Coutinho. Para quem não sabe, a doutora Vanessa Coutinho foi minha professora na pós-graduação que eu fiz lá em São Paulo, uma pós que durou 18 meses, e foi lá que eu aprendi, principalmente com ela, né? Eu aprendi a lidar com a nutrição esportiva no meu consultório. Tanto que eu me formei, né, na graduação, como está constando aqui, né, que eu me formei em 2003, fui fazer a pós, eu me formei em 2002, na verdade, fui fazer a pós em 2003 e ela acabou em 2004. Me trouxe uma bagagem enorme para eu poder me tornar um nutricionista que vivo principalmente de consultório. Aprendi muito com a doutora Vanessa, agradeço demais sempre por ela ter entrado na minha vida profissional como minha professora e depois ela se tornou a minha coordenadora de pós-graduação. Então, em 2005, eu dei a minha primeira aula de pós-graduação para a turma dela, que ela coordenava lá em Recife, e hoje nós estamos em 2021 e eu me sinto muito honrado, muito feliz por estar na equipe dela depois de tanto tempo, né? 2005, 2015 são 10 anos. Estamos em 2021, praticamente 16 anos como professor dos cursos coordenados aí pela doutora Vanessa Coutinho até hoje. Ela tem cursos espalhados pelo Brasil. E hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês, que é um conteúdo bastante importante para a nutrição esportiva, né? Que é o conteúdo de uso e prescrição de whey protein. Então, vamos conversar ao longo do nosso tempo aqui. Vamos conversar sobre alguns tópicos importantes. Primeira coisa, o que é um suplemento proteico para atleta? O que é isso? É um suplemento que forneça pelo menos no seu conteúdo total, que seria um scoop, que forneça nesse scoop uns 80% do conteúdo de proteína. Portanto, um scoop de um suplemento proteico, né, que o fabricante sugere a utilização dessa dose, ele não pode ter no seu total mais carboidrato e gordura do que proteína. Então, o item D deste painel da Anvisa, aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que montou a definição e os critérios, né, para que a gente tenha um suplemento proteico. Então, no item D, diz o seguinte: pode conter carboidratos e gorduras nesse suplemento. O que não pode é a somatória da gordura e do carboidrato, a somatória não pode ser maior do que o total proteico. Então, a gente acredita que um bom suplemento proteico tenha, num scoop de 30 gramas, pelo menos 22 gramas, 21 gramas de proteínas. Certo? Proteínas que tenham uma alta digestibilidade e que atinjam o critério de aminoácidos essenciais. E olha quem que veio aí para ser o assunto aqui da minha participação nesse simpósio. O whey protein. O whey protein, ele é uma proteína de altíssima digestibilidade e a grande característica do whey protein é que ele tem uma digestão rápida. Isso é do whey protein. A proteína do soro do leite, nas suas ligações peptídicas, nos seus peptídeos, ela tem uma digestão, uma degradação rápida. Então, de todas as proteínas que existem, né, vocês devem saber que tem caseína em pó para tomar, tem albumina. O whey protein se enquadra como uma proteína de rápida digestão. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O próprio whey protein já é de rápida digestão, certo? Aqui eu estou mostrando para vocês algo que deve ficar na dúvida de muita gente. E aí, eu vou indicar para o meu cliente de consultório, para o meu paciente, o whey protein concentrado, isolado ou hidrolisado. E agora?
Os meus pacientes aqui do consultório me perguntam, Cláudio, mas qual whey que eu devo comprar? Então vamos conversar um pouquinho sobre eles, né? O whey protein concentrado, gente, olha, eu pego imagens na internet só para ilustrar minha aula e para que eu tenha exemplos, né? Eu não trabalho para empresa nenhuma, eu sou autônomo aqui no consultório, né? E sou convidado pelas faculdades de pós e graduação que eu trabalho fixo aqui em Campinas. Então eu não tenho interesse em nenhuma marca, nada. Eu apenas colo essas imagens para dar exemplos, né? Que eu acho é importante a gente ter uma apresentação aqui com exemplos. Vocês estão vendo um exemplo de whey concentrado. O whey concentrado é o mais barato de todos os tipos de whey que tem. Porque o seu processo ele requer menos gasto. Agora, como que é o scoop desse whey, né? Eu estou aqui com o scoop na minha mão. Como que é esse scoop aqui? Dentro dele são 30 gramas de whey, de pó, né? Quantos gramas de proteína deve ter ali, em média? 20 a 24 gramas. Quantos gramas de gordura, em média, devem ter nesse scoop? 1 a 3 gramas. E de carboidrato? 2 a 5 gramas é a média do que eu vi. Valor baixo comparado aos outros tipos de whey. E esse whey, pessoal, ele ainda é de digestão rápida e de absorção rápida. Agora, o que são esses gramas de carboidrato desse whey? Né? Lactose, porque o whey vem do soro do leite, o whey veio do leite, então ficam resquícios de lactose. E essa gordura aí, hein? É a gordura típica do leite. A gordura típica do leite tem um alto teor de gordura saturada, tem um pouco de gordura monoinsaturada, tem um pouco de gordura poliinsaturada. Agora vocês vão ver o whey isolado. Está escrito aqui, ó. O whey isolado, qual que é a ideia? É um whey que não vai ter nada de carboidrato, nada. Qual carboidrato? Lactose. A não ser que a empresa adicione algum tipo de carboidrato diferente, nós acreditamos que o carboidrato que vai ter ali naquele whey é a lactose. Esse whey isolado, ele não teria nada nesse scoop de carboidrato de lactose, nada. Ele também não deveria ter nada de gordura, por isso que é isolado. Só que o método de extração é mais caro. E esse whey, pelo que vocês estão vendo aqui, eu peguei exemplos de marcas, hein? Tem um whey que custa R$280, R$320. Agora eu me pergunto, né? Entre eu comprar um whey, vamos pegar preços médios aí, estou falando aqui pela média que eu tenho aqui de Campinas. R$180, R$170 é o preço comum de whey aqui. Que terá em média 3 graminhas de carboidrato. Será que eu preciso mesmo comprar um whey mais caro? Só porque ele é zero carbo? Pessoal, esse termo zero carbo fica muito embutido na cabeça das pessoas e elas acabam achando que não pode ter carbo em nada. Vamos parar para pensar. Existe um distúrbio gástrico, né, intestinal, um distúrbio gastrointestinal, vamos melhorar, chamado alactasia. Vocês já ouviram falar? Alactasia. A pessoa nasce sem nenhuma atividade da enzima lactase. É raro isso. O que mais a gente encontra por aí, eu atendo muita gente que tem, é hipolactasia. O que é hipolactasia? A atividade da enzima lactase intestinal é reduzida. Mas, pessoal, tem condições de muitas dessas pessoas com intolerância à lactose e hipolactasia digerirem 3 gramas de lactose. Começa a complicar a vida do cidadão que tem intolerância à lactose quando ele começa a receber mais de 10 gramas de lactose, que seria um copo de 200 ml de leite. Eu percebo isso, tá, gente? Que muita gente tinha medo de tomar whey concentrado pelo teor de lactose. Aí a pessoa toma e se sente bem. Então, quer dizer, em questão de rapidez na absorção, eu não vejo vantagem de usar o whey isolado. Agora, quando eu atendo pessoas com síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, eu já prefiro indicar o whey isolado, gente, porque realmente ele é isento de lactose. E para esses indivíduos, não que a lactose seja
a desencadeadora dessas irritações inflamatórias. Não. Mas a lactose pode piorar essas crises. Então, casos como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, doença celíaca, por exemplo, que também as microvelocidades ficam achatadas durante essa doença, né, até a pessoa tratar. E eu prefiro indicar o isolado. Agora, para praticante de musculação de academia, eu não vejo necessidade, desde que ele não seja um caso grave de intolerância à lactose. Esse aqui, vocês estão vendo, é o whey mais tecnológico que existe. É o whey mais caro do mercado, né? Ele é hidrolisado. É a mesma coisa que vocês pegarem. Aqui o exemplo desse whey, vamos dizer que minha caneta é o whey isolado ou concentrado, é o whey inteiro. A indústria triturou esse whey protein, produzindo, né, dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres. Por quê, gente? Porque quando a gente termina uma digestão proteica, a gente termina essa digestão da seguinte forma. Entra uma proteína inteira pela nossa boca, desce esôfago, estômago e no intestino ali, né, no estômago um pouquinho, ela é quebrada. Qual que é o término dessa digestão? Dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres. Então, é de se esperar que um whey protein hidrolisado tenha esta distribuição que vocês estão vendo aí na tela. Porém, o que a literatura explica? Que na hora de você absorver os fragmentos da proteína, tudo leva a crer que o que é absorvido mais rápido pela porta ali, pelo transportador chamado PEPT no intestino, é o dipeptídeo. Depois o tri. E por último vem os aminoácidos livres. Então a ideia do whey hidrolisado é que ele seja absorvido mais rápido por já estar quebrado quando comparado ao isolado e ao concentrado. Porém, ainda existe uma dúvida. Primeira dúvida, será que ele é realmente absorvido mais rápido? Pessoal, esse estudo aqui mostrou que não. Esse estudo mostrou que o whey isolado foi mais rapidamente absorvido do que o whey hidrolisado. Gente, pensem comigo. O whey já é rápido. Então tem estudo que não viu diferença. Esse estudo já colocou como conclusão que o whey isolado é mais rapidamente absorvido. Eu acredito que seja, porque quando a gente vai quebrar o nosso whey inteiriço que a gente ingeriu, nós já separamos essa quebra nos dipeptídeos, nos tripeptídeos e nos aminoácidos livres. A indústria deve ter quebrado, né, pelo menos esse whey que foi usado aí, deve ter quebrado esse whey em mais aminoácidos livres, que são absorvidos depois. Olha que interessante. Então, a primeira dúvida, será que ele é realmente absorvido mais rápido? Ainda é uma incógnita. Teve trabalho que diz que sim, esse trabalho que eu fiz questão de colocar diz que não, e teve trabalho que não viu diferença. Outra pergunta, dúvida. Será mesmo que precisamos de tanta rapidez assim para absorver proteína, gente? Olha, a não ser em casos de estados hipercatabólicos, né? Eu acredito que não. Eu acredito que o que mais vale é a frequência, a quantidade de aminoácidos ao longo do dia no sangue, do que você absorver tão rápido assim. Certo? Esses são os wheys que eu quis mostrar. O whey é indicado somente para quem quer ganhar massa ou para quem treina? Gente, vamos desmistificar muitas coisas, tá? Coisas que eu ouço muito aqui no meu consultório. Primeira coisa, o whey é uma proteína. Então, se eu calculei para o meu paciente ingerir 200 gramas de proteína por dia e não teve condições dele comer esses 200 gramas em alimento, nem queijo, nem leite, nada, o whey protein é uma baita de uma ajuda que ele vai ter para conseguir bater essa meta. Porque o whey, gente, para vocês terem uma ideia, aqui tem 25 gramas de proteína. É a mesma coisa que ele ter que comer um bife do tamanho da minha mão, praticamente. Ele vai tomar isso aqui, diluído na quantidade de água que ele quiser pôr, rapidinho. Super prático. Garrafinha está aqui.
Ele tomou esse whey e ótimo. Ele conseguiu naquele período do dia, que estava difícil ele comer ovo, ele comer carne e tudo isso, ele conseguiu tomar uma fonte proteica boa e conseguiu suprir aquele horário. Então, gente, não. O whey não é indicado apenas para quem treina ou quer ganhar massa. O whey pode ser indicado para qualquer faixa etária. Atenção, crianças, idosos. Eu tenho casos de crianças que tomam. A minha mãe, de 88 anos, toma whey 2 vezes por dia. Haja visto a dificuldade que o idoso tem, né, em comer muito. Então, não. O whey pode ser ingerido por qualquer pessoa, mesmo que ela não queira ganhar massa. O whey tem alguma propriedade benéfica, além de, como qualquer proteína, gerar o estímulo do ganho de massa? Pessoal, convido vocês a lerem esse artigo, certo? Da Revista de Nutrição daqui de Campinas, de 2006, mostrando diversos benefícios do whey na saúde humana. Por exemplo, o whey como atividade antiagregante plaquetária. Olha que interessante. O whey, os seus peptídeos da lactoferrina, que é do whey, mostraram atividade anticoagulante, inibindo a agregação plaquetária. O whey também, graças às suas propriedades formadoras de glutationa, que são esses aminoácidos formadores de glutationa. A glutationa, para quem não lembra, é uma enzima antioxidante que está espalhada em diversos tecidos do corpo e ela nos protege contra o excesso das espécies reativas de oxigênio. Olha que interessante o whey protein, hein? Já esse trabalho, que eu quero também, chamo a atenção para esse trabalho. Será que o whey protein realmente todo mundo precisa tomar? Ou será que o whey protein ele acaba sendo uma proteína como outra qualquer? Um assunto muito polêmico esse, tá? Eu quis pegar um trabalho que fez uma comparação. 8 semanas de whey ou proteína do arroz em pó. Mas, pessoal, vamos lá. A indústria pegou a proteína extraída do arroz. Olha o que a indústria fez, vamos entender tudo. A indústria produz esse tipo de proteína para a população vegana e vegetariana. O que a indústria fez? Os aminoácidos que estavam em deficiência no arroz, a indústria completou com aminoácidos sintéticos para deixar esse produto do arroz equilibrado em aminoácidos. Vamos usar um termo melhor. Balanceado em aminoácidos. E o estudo foi comparar. Adivinha? Tanto o whey quanto a proteína do arroz, já que essa proteína do arroz foi modificada pela indústria e ela teve o mesmo balanceamento de aminoácidos, tanto o whey quanto a proteína do arroz melhoraram a composição corporal e a performance no exercício, concluindo que não houve diferença entre os grupos. Olha que interessante. Esse outro trabalho quis estudar efeitos do beef protein, chicken protein, olha só, ou whey protein, depois do exercício, na composição corporal e na performance muscular. 8 semanas de treinamento durante o estudo, 19 homens e 22 mulheres consumiram 46 gramas dessas proteínas ou maltodestrina, que é o placebo. Adivinha? Sem diferenças entre as proteínas na composição corporal e na performance. Não é interessante, pessoal? Tudo leva a crer que o whey protein é uma opção prática de proteína. Mas as outras proteínas têm o mesmo benefício. Carne, leite, ovos, né? Quanto será? Quando eu faço uma apresentação de whey, eu não posso falar só de whey, eu tenho que falar de proteína, né? Quanto será que o indivíduo deveria ingerir de proteína por vez? Olha esse trabalho que o Stuart Phillips participou, trabalho de 2009 na revista American Journal of Clinical Nutrition. O trabalho concluiu que 20 gramas de proteína intacta, pode ser clara de ovo, pode ser whey, pode ser ovo, pode ser queijo, né? Já foram suficientes para maximizar
o estímulo da síntese proteica. Então, a gente está conseguindo começar a traçar alguns parâmetros. Será que é interessante, então, que eu consuma 20 gramas de proteína espalhados ao longo do dia? O que os estudos mostraram? Que a nossa taxa de síntese proteica, vamos imaginar que eu esteja sem comer, sem me exercitar. Aí eu fui lá e comi proteína, minha taxa estava aqui. Depois de mais ou menos 1 hora, mais ou menos, né? Por aí, começa a subir a minha taxa de síntese proteica muscular. Aí ela atinge um ápice. E tudo leva a crer que depois de 3 a 5 horas que eu comi aquela proteína, essa taxa de síntese proteica tende a voltar para o nível baixo. O que eu faço se eu quiser manter meu nível de aminoácidos no sangue constante e se eu quiser voltar a elevar essa síntese proteica? Como proteína de novo depois de 3 a 5 horas que eu tinha comido. Quanto? Esse estudo sugere 20 gramas. Olha que interessante esse estudo, que também o Stuart Phillips participou. O pessoal fez uma intervenção gerando emagrecimento. Olha isso, hein? Ou seja, eles compararam dietas com déficit calórico, certo? E ricas em proteína. Vamos ver o estudo. 4 semanas de intervenção, onde os participantes tiveram uma dieta com 40% de redução calórica, que acabaria dando cerca de 33 calorias por quilo de massa magra ao dia. Olha que interessante. Um grupo recebeu esse aporte calórico com 1,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. O grupo proteico, que é o grupo do estudo, recebeu a mesma caloria, isso que é interessante, porém com 2,4 gramas, o dobro, né, de proteínas por quilo de peso ao dia. Os grupos treinaram 6 vezes por semana musculação e HIIT, que é o High Intensity Interval Training. Olha o desenho do estudo, gente. Os grupos consumiram, o grupo da proteína pro 245 gramas por dia, o outro grupo 116. O grupo da proteína comeu 311 gramas de carboidrato por dia, e para não ter conflito, o grupo do controle também comeu perto disso. Comeu 286 gramas por dia. Já a gordura, o grupo da proteína comeu 38 gramas e o grupo controle, que comeu menos proteína, comeu 86 gramas de gordura. Resultado. Vamos lá. Nossos resultados mostraram que durante uma dieta com déficit calórico, o consumo dessa dieta com 2,4 gramas de proteína por quilo de peso ao dia foi mais efetivo do que o consumo de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia na perda de gordura, no ganho de massa magra. Portanto, gente, olha só, vamos chegar nesse ponto. A proteína é o nutriente com maior efeito térmico. Quem lembra do que é efeito térmico do alimento? É o total calórico que nosso organismo gasta para metabolizar o macronutriente. E a proteína é o macronutriente que gera o maior efeito térmico. Haja visto que para fazer ciclo da ureia, a gente gasta energia. Para o fígado gerenciar os aminoácidos que ele recebeu e direcioná-los para os tecidos, o fígado gasta energia. Só que isso, gente, só vai gerar aceleração metabólica considerável se for prescrita uma dieta hiperproteica dentro de uma dieta hipocalórica. Ok? Gente, considerem o contexto do paciente. Porque é um trabalho muito bonito de se ver, porém, não é um trabalho, não é muito fácil fazer isso no dia a dia do consultório. Poxa, é só vocês pegarem aí o peso de vocês e fizerem um teste. Vocês teriam que comer 2,4 gramas para cada quilo de peso que vocês têm. Gente, é muita proteína. Apesar do estudo ser maravilhoso, não é com todo mundo que a gente consegue isso. Então, não é a única arma que eu tenho, que vocês vão ter, montar uma dieta hiperproteica para todo mundo que quer emagrecer. Se for possível, aproveitem essas vantagens e montem dietas hiperproteicas. Como montar? Olha o que esse trabalho está dizendo.
O ideal é você pegar o total proteico que o indivíduo tem que comer por dia e quebrar, no mínimo em 3 refeições e, em média, 5 a 6 refeições. Então, vamos lá. Se o indivíduo vai comer 200 gramas de proteína por dia, peguem esse valor, dividam por 4 ou por 6 refeições e ofertem quantidades iguais dessas proteínas nas refeições. 30 gramas de manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no meio da tarde, 30 gramas no jantar, né? 30 gramas à noite, por exemplo. Doses muito iguais, né? Já para maximizar o anabolismo, podemos montar refeições que contenham 0,4 gramas de proteína por quilo. Interessante, né? Em um mínimo de 4 refeições. O trabalho também complementa dizendo que se a gente quiser uma ingestão maior a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, a gente consegue espalhar essas refeições em 4 vezes, se for o caso, no máximo de 0,55 gramas de proteína por quilo, por refeição. E na hora de dormir, hein? Não vamos deixar para trás uma teoria bem interessante. Na madrugada, a nossa taxa anabólica é alta, porque é o período que nossas células têm para fazer o reparo tecidual. Então, esse estudo sugere 40 gramas de proteína dentro da contagem, né, gente? Vocês vão pegar aquele exemplo que eu dei de 200 gramas e, se for possível, porque tudo eu sempre falo, analisem o contexto clínico do paciente. Dificultem menos a vida deles. Aqui estamos num simpósio de atendimento clínico nutricional. E, na minha visão, quanto mais a gente dificultar a vida do nosso paciente, mais difícil vai ser ele cumprir metas. Correto? Se for possível, pense na ideia de 40 gramas de proteína na hora de dormir. Alguns exemplos que o estudo mostrou. 1.025 ml de leite, gente. 1 litro de leite. Olha isso. 7 ovos. Não é todo mundo que vai conseguir. 176 gramas de peito de frango. Gente, é muita coisa. Então, se for possível, pense nessas ideias. Estamos chegando ao fim e eu quero deixar o posicionamento da International Society of Sports Nutrition, escrito por muita gente. Como que eles pedem? Para que seja consumido uma média de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, e eles estão dizendo que isso já é suficiente para construção muscular e para esportistas. Altas ingestões proteicas, por exemplo, 2,3 gramas, 3,1 gramas por quilo de peso ao dia, pelo que os estudos mostraram, não teve comprometimento da função renal e foram úteis em dietas hipocalóricas com o fim de reter massa magra desses indivíduos. Muito obrigado pela atenção. Volto a dizer que eu tenho um carinho muito grande por esse simpósio que está acontecendo, pela doutora Vanessa. Agradeço muito aí a presença de vocês. Estão aqui meus contatos, Instagram, @NutriClaudioChinaglia, e o e-mail claudionutri@gmail. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. E o que precisarem, me chamem e continuem com esse excelente simpósio de alta qualidade. Tchau, tchau.